Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja aí com todos os irmãos e as irmãs que estão ligadinhos no canal da IBNC aí no YouTube. Que esse dia seja realmente um dia abençoado, um dia de boas notícias, um dia de nós revigorarmos, né, toda a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida familiar, que o Senhor possa estar nos conduzindo e nos abençoando nesse dia. Assim eu espero de todo o meu coração. Vamos falar com Deus nesse momento, meus queridos? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, por esse domingo que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradeço, Pai, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela se transforma dia após dia. Te agradecemos porque, Senhor, o teu amor, a tua voz, ela vem de encontro realmente aos nossos corações e o Senhor tem movido águas, Pai amado, para que o mover do teu Espírito Santo seja abundante nas nossas vidas e eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho pedir a Ti que o Senhor esteja me capacitando, que o Senhor esteja realmente me usando, Pai. Assim, Pai, como o Senhor ministrou o meu coração através desse estudo, Pai, que o Senhor possa estar ministrando na vida de cada irmão, de cada irmã que está neste momento conectado, ligado aqui na nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom falar com Deus, muito bom pedir a presença dEle e a direção dEle nas nossas vidas. Amém, queridos? Ali no primeiro slide que você está aí conferindo conosco, está a programação da nossa Escola Bíblica Dominical, de todas as classes que compõem a nossa Escola Bíblica Dominical, né? Você tem aí seu aparelho de celular, você pode estar colocando ele ali através do QR Code e vai aparecer para você toda a programação que está ocorrendo nesse momento na nossa Escola Bíblica Dominical, né? Desde crianças, adolescentes, juniores, aqui adultos, casais, você pode estar acompanhando e também estar divulgando a nossa Escola Bíblica Dominical. Você pode estar compartilhando com seus amigos, familiares, né, colegas de trabalho. Quanto mais você estiver compartilhando, com certeza mais vidas estarão sendo ministradas pela palavra do Senhor. Podemos, sim, fazer a nossa parte como missionários. E neste momento de tudo no modo híbrido, podemos, sim, fazer desta maneira, né? Mandando link, mandando um WhatsApp, né? Mandando uma mensagem de texto, né? Dizendo, olha, liga ali, daqui a pouquinho vai ter nosso EBD, ou, não deu tempo de assistir. Não, é só clicar ali no nosso canal que você vai conseguir acessar novamente a ministração. Amém? No próximo slide, você também pode pegar ali o seu aparelho de celular, entrar ali no QR Code e você vai ter acesso à nossa lição de hoje, que é a nossa lição 13. Não só essa lição, mas os irmãos poderão acompanhar todas as lições, todas as ministrações que aconteceram na nossa escola bíblica dominical. Você direciona o teu celular ali e você vai ter ali toda a descrição, a programação da nossa lição. Hoje, a lição 13, né? Glória a Deus pela tecnologia, glórias a Deus porque podemos estar juntos mesmo estando distantes, né? Glória a Deus por isso. Isso é uma bênção. Bom, vamos entrar na nossa lição propriamente dita, né? Intitulada O Perigo da Autoconfiança.
Lição 13, o perigo da autoconfiança. Antes, eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Salmos 27, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Achei importante estar transmitindo essa mensagem para os irmãos, em Salmos 27 até o versículo 4, que falou muito ao meu coração e faz parte da composição do nosso estudo de hoje, né? Lemos então ali até o versículo 4, mas os irmãos podem estar ali no secreto, no seu secreto, naquele teu momento de busca ao Senhor, né? De comunhão com o Senhor, estar lendo esses Salmos 27, porque realmente é uma bênção e ele é muito, muito dos dias de hoje, né? Muito atual, embora tenha sido escrito há muitos e muitos anos atrás, ele é muito, muito atual. Pois bem, no próximo tópico, nós vamos ali ter acesso ao nosso texto básico, né? Que vai acompanhar a gente em toda a ministração dessa lição, que está em Tiago 4, nos versículos 13 ao 17. Ali o nosso texto devocional, que lemos ali até o versículo 4, que está em Salmos 27, tá? E versículo-chave, aquele versículo para a gente decorar, que está em Hebreus 10, versículo 35, tá? O próximo tópico, os irmãos vão ter acesso ali ao alvo da nossa lição, que é o seguinte, que o aluno, você, entenderá que deve se inspirar no modo como Jesus enfrentou o sofrimento, a fim de que não substitua a confiança nele e na sua obra pela autoconfiança, ou mesmo pela desconfiança, sentimentos opostos que levam a vida cristã ao fracasso. Nós deveremos ser capazes de perceber que autoconfiança e desconfiança de Deus levam o cristão ao fracasso. Que está ali no próximo tópico, esqueci de pedir para mudar para o próximo tópico, tá? Perceber que autoconfiança e desconfiança de Deus levam o cristão ao fracasso. Determinar-se a depender exclusivamente de Deus. Aplicar no dia a dia a confiança em Deus. Próximo tópico, por favor. Vamos agora abrir a nossa Bíblia ali em Tiago, capítulo 4, né? O nosso texto de ministração, né? Que vamos acompanhar aí no decorrer da nossa lição. Tiago 4, nos versículos 13 ao versículo 17. Então, Tiago 4, dos versículos 13
tá? Aos versículos 17. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O compromisso que gera credibilidade, ele é descrito na Bíblia como uma virtude cristã, sendo mesmo a essência da própria fé. Ali em Gálatas 5:22, vamos abrir Gálatas 5, do versículo 22. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é piedade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a base da doutrina cristã saudável, descrita como algo em que devemos crer e confiar. Gálatas 1, versículo 23. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, que antes destruía. Por outro lado, a autoconfiança ela é vista com suspeita por ser acompanhada, não raras vezes, pelo fermento da jactância, que, segundo o dicionário, é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, ou a atitude de quem conta bravatas, movido pela pretensão de bravura ou busca de altos méritos e conquistas. Segundo Tiago, confiar em si mesmo é ilusão, pois não podemos saber o que nos trará o amanhã. O amanhã a Deus pertence, o amanhã só Deus é quem sabe. Melhor é nos submetermos a Deus e buscar na sua vontade a direção de nossa vida. Nós, como cristãos, devemos procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim, nós estamos em pecado, estamos ali pecando e indo contra tudo o que Deus nos propôs. Arrogância busca pelo sucesso mundano. Pretensão de decidir o futuro é atitude maligna, pois leva o ser humano ao orgulho. Muito séria essa citação, não é mesmo? Vamos ali abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, versículo 10. Nós podemos já passar ali para o próximo tópico. 1 Timóteo 6, versículo 10. Vamos ler ali? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram assim a si mesmos com muitas dores. Pois bem, a prosperidade material, ela é uma força
de dois polos, que pode ser bênção, deveria ser, né? Deve ser bênção, mas também pode ser maldição, pode ser maldito. É sempre uma prova, é sempre uma batalha. É, antes de tudo, uma prova de caráter, porque a prosperidade honesta requer o quê? Muita energia e força de caráter. É difícil ganhar dinheiro, mas é mais difícil ainda defendê-lo daqueles que o desejam obter de qualquer jeito, de qualquer maneira. A busca das riquezas traz consigo a tentação e cilada e muitas consciências insensatas. Considerado do ponto de vista da morte, todo o processo de busca das riquezas, ele parece tolo. As consequências de ruína e perdição mostram a futilidade da busca das riquezas por si só, né? Só assim, vou buscar, quero mais poder, quero mais dinheiro, quero. Quando Paulo descreve o amor do dinheiro como a raiz de todos os males, é importante estabelecer uma distinção entre o dinheiro em si e o amor e a devoção que nós podemos estar com ele, né? Sentindo por ele. Como ferramenta, não há nada de errado com o dinheiro, aliás, muito pelo contrário, né? Precisamos do dinheiro aí no dia a dia. Mas quando ele se torna objeto de desejo superior a tudo, aí começa a enraizar o mal. Não há sugestão aqui de que o amor ao dinheiro é a única causa do mal, nem mesmo a principal. O interesse de Paulo aqui é ressaltar o quê, queridos? Os riscos espirituais incluídos na avidez pelo dinheiro. É isso que ele quer dizer, sem desviar-se da fé. Paulo quer que vejamos, no entanto, que sempre que ocorre algum tipo de mal, o dinheiro facilmente está ali misturado nele. O sexo ilícito se torna o negócio da prostituição, por exemplo. O problema do abuso de drogas é tão fortemente intensificado pelo dinheiro quanto o é pela dependência. O amor pelo poder está inevitavelmente ligado ao manejo de riquezas e assim por diante. É significativo que Paulo fale dos afetados por isso, como os que se atormentaram com muitas dores. O uso do verbo na voz reflexiva mostra que os resultados inevitáveis de se amar a coisa, mostra os resultados inevitáveis de se amar a coisa errada. Muito sério isso, né? Devemos tomar cuidado porque o dinheiro, né, a busca pelo dinheiro, a busca pelo poder, ela pode se tornar o nosso ídolo. Aí a gente está caindo no pecado da idolatria também. Precisamos tomar muito cuidado. Vamos fazer a nossa próxima leitura. Vou continuar aqui a nossa lição, que está em João 7, João capítulo 7, nos versículos 17 e 18. João 7, 17 e 18. Vamos lá fazer a nossa leitura. Ok. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo em mim mesmo. Quem fala de si mesmo
busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Como cristão, penso que, assim, o grande dilema da nossa fé hoje consiste em compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida, em cada dia, em cada ação que nós vamos ter naquele dia. A gente pergunta, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é mesmo a vontade do Senhor para mim? Né? Vou ter que tomar uma atitude, vou ter que tomar uma decisão, né? Essa decisão, ela está pautada em qual vontade? Na minha ou na vontade de Deus? Né? O meu levantar, o meu agir, o meu falar está dentro da vontade de Deus ou está segundo a minha vontade, segundo a minha força? Nós devemos ter em mente que Deus é soberano. Ele é onipresente e ele é onisciente. Então, não importa. Você está ali no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, caminhando na rua, você precisa tomar uma atitude, né? Você está pensando sobre aquilo, né? Mas nós precisamos pautar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Precisamos colocar diante da cruz qual é a vontade de Deus, porque a vontade dele certamente é soberana. Não tem aquela canção que diz: Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se provado eu for, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não importam as circunstâncias. Deus é Deus. E a sua vontade, ela é soberana. E com certeza é a melhor. Mesmo não entendendo o porquê que aquela ação está acontecendo daquele jeito. Deus, por quê, Senhor? Por quê? Não é por quê, queridos. É para quê, Senhor? Para quê? Qual o propósito? Amém? É fácil ocultar o problema sobre uma profissão de fé vazia de obediência ao Senhor. E ocultar a revolta e a desobediência em uma vida de aparências religiosas, como sucedeu com os líderes dos judeus, os sacerdotes, os anciãos do povo e os fariseus, denunciados por Jesus na parábola dos dois filhos. Vamos fazer lá a leitura? Mateus 21, dos versículos 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Quem fez
a vontade do Senhor aí, hein? Quem que fez a vontade do Senhor? Podemos caminhar ali. Já estamos ali no nosso slide, né? Quem fez a vontade do Senhor? Não é mesmo? Enquanto os líderes fingiam estar trabalhando na vinha do Senhor, os pecadores, como os publicanos e as meretrizes, recebiam o reino de Deus com alegria, arrependiam-se sinceramente e obedeciam, faziam o caminho certo. Estavam prontos para fazer a vontade do Senhor. Lembremos, para Jesus, a vontade de Deus era o quê? Era a sua comida e a sua bebida. João 4, vamos abrir ali em João 4, dos versículos 31 a 34. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo apela para uma experiência e para uma tentativa honesta como provas de sua doutrina. E demonstra confiança que o Pai virá ao encontro do inquiridor, honesto no caminho, confirmando as palavras de vida eterna proferidas por Jesus Cristo. Se alguém quiser, são palavras que enfatizam aquela parte tão importante. Deve haver um impulso honesto em direção a Cristo e a sua doutrina. Esse impulso reside na atração pela cruz. Porém, pode ser eliminado por uma vontade má e perversa, que aborreça a luz e, de preferência, aos pecados das trevas. Deve haver certa harmonia moral entre o propósito do homem e a vontade divina. É possível alguém estar fora de sintonia com o infinito e os homens se colocam espontaneamente nesta posição, mediante a rejeição voluntária dos impulsos de suas próprias almas. Deve haver um propósito moral, simpatia com a vontade divina. Eis porque muitos incrédulos dotados de mente e espíritos sarcásticos não podem sentir qualquer validade, urgência ou importância especial na mensagem e na pessoa de Cristo. Jesus, ele deixou subentendido, como também o fez noutros trechos, do quarto evangelho, que o indivíduo que realmente tem fome e sede de justiça e que venha a descobrir e reconhecer o destino da alma, muito naturalmente se voltará para Jesus, porquanto será capaz de reconhecê-lo por intuição interna. O ensinamento de Jesus é reconhecido como divino por aqueles cujo propósito está em harmonia com Deus. Essas palavras de Jesus, portanto, são ilimitadas e de imensas consequências em seu sentido. E Jesus aponta para a experiência como prova da validade das mesmas. Ele falou, ele viveu, né? E ele ali deu o seu próprio testemunho em tudo isso. Vamos voltar um pouquinho e reler o versículo 18 de Tiago. Nós lemos lá no comecinho, né?
Tiago, capítulo 4. Vamos ler novamente o versículo, não é? Me perdoem. Aqui no comecinho, me perdoem. É João 17. Os versículos 18, agora tá certo. João 7, versículo 18. Até porque Tiago 4 nem tem versículo 18, o último é o versículo 17, né? Então, vamos lá. João 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não há nele injustiça. Muitos expositores consideram um tanto obscura a conexão entre este versículo e o versículo seguinte, pelo que também alguns têm feito conjecturas de que este material, na realidade, pertence, cronologicamente falando, ao final do 5º capítulo do Evangelho de João. No 5º capítulo do Evangelho de João, foi singeleza no desejo de agradar a Deus. É a grande abertura para a luz em todas as questões que afetam vitalmente os interesses eternos de quem quer que seja. E, por outro lado, a ausência desse desejo, quer percebido, quer não, é a principal causa da incredulidade em meio mesmo da luz da religião revelada. Se alguém realmente deseja fazer a vontade de Deus, deve começar a colocá-la em prática, aceitar a doutrina da cruz e aplicar a tudo quanto sabe que Deus requer do homem. E se alguém descobrir que um dos preceitos é contrário à natureza, às perfeições e à glória de Deus, ou contrário ao bem-estar presente ou eterno do homem, então terá a liberdade de asseverar que a doutrina é humana, errônea, e que Deus, Pai, não enviou a Jesus. Aquele que não depende de sua própria compreensão, implora a assistência do Divino Espírito Santo e deseja reduzir a doutrina à vida prática. Esse conhecerá a eficácia da doutrina em seu próprio coração, bem como a influência que tem sobre a sua vida e conduta, porquanto ela lhe sobrevirá não somente em palavras, mas também em poder, operar eficazmente nele e poderá observar se ela é divina ou humana, se vem de Deus ou se vem do homem. Essa condição de boa disposição em fazer, isso é, de esforço prático, tem suas raízes na prática da verdade ou da sinceridade moral e se desenvolve no amor de Deus. Vamos praticar obediência diariamente, meus amados, colocando Deus em primeiro lugar em tudo, em todas as atitudes na nossa vida, né? Obedecer é uma prática, assim como é uma prática o exercício, a leitura, né? É uma prática comer, né? Obedecer, nós devemos ter em nossa vida como uma prática, uma lei, uma regra, que nós devemos exercitar, dia após dia. Vamos ali saltar para o próximo tópico. Vou fazer uma breve ligação
né? Que na palavra de Deus é assim, né? Um texto vai fazendo ligação com o outro. Vamos abrir ali em Tiago mesmo, só que um pouquinho antes. Tiago. Versículos 15 e 16. Tiago 2, versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Assim também é a fé. Se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. O autor passa a ilustrar quão oca é a fé sem o amor, sem a expressão de amor ao próximo. Ele nos expõe uma pequena parábola. Um homem vê um irmão ou uma irmã que carecem de necessidades básicas da vida, como alimento e roupas. No entanto, não se põe a agir. Sua suposta fé não produz qualquer fruto. A expressão, o que ele quis nos dizer aqui é que não adianta falarmos, pregarmos, né, viver de aparências e não termos a atitude de estender a mão, né? Fé é importante, mas ela tem que estar recheada de boas obras. E boas obras é sim ajudar em amor, ajudar em atitudes. Devemos ter a atitude de ajudar, tá? Vamos refletir um pouco, meus queridos. Vamos passar ali para o próximo tópico. Vamos refletir um pouco. A sabedoria, afinal, não se inquire nas escolas. É produto da experiência, da vivência. A verdade espiritual se deve dar a oportunidade de produzir vida espiritual. Se nos aproximamos com a mente cética, ela se ressecará. A experiência espiritual é uma planta tenra, que requer um cultivo criterioso. Em primeiro lugar, rega-se a planta, seja ela o quê? Encorajada. Mais uma vez, que lance raízes, crescerá até que se torne um poderoso carvalho. Uma abóbora pode crescer em poucos meses e, como uma única videira, pode produzir em abundância. Talvez sejam necessários 100 anos para que um carvalho se desenvolva, mas ele resistirá a qualquer temporal, ao passo que a boboreira se resseca ante o primeiro pé de vento. Se você ficou sob uma órbita da influência divina, não resista aos raios de sua iluminação. Sua iluminação fará resplandecer a vida eterna para a sua alma. Partimos agora, meus amados, ali para o nosso próximo tópico, que é a nossa conclusão. Vamos acompanhar ali. Se a carta aos Hebreus nos exorta a confiarmos no Senhor por meio da fé, o mesmo não ocorre com a autoconfiança, sobre a qual recai a suspeita de ser tomada por uma espécie de jactância. O mesmo orgulho que transformou o estrelismo
do querubim celeste em queda para o reino dos mortos e transformou o portador da luz, Lúcifer, em anjo das trevas. Isaías 14, 12 a 15. É uma jactância maligna. O povo de Tiago, os israelitas, eram nômades desde o exílio da Babilônia. Poucos voltaram para o assentamento na Palestina, segundo Esdras, capítulo 2, e Neemias 7. Famílias citadas nominalmente de judaístas, benjamitas e levitas formaram o remanescente da reconstrução. Os demais se tornaram homens de negócio que mudavam de cidade em cidade à procura de lucros. Muitos se esqueceram de seu Deus ou o trocaram pela comodidade dos negócios. Foram eles, segundo o judeu francês Jacques Attali, que inventaram o comércio, o dinheiro, as letras de câmbio, o sistema bancário, entre outros. Tiago, vendo o risco dos cristãos procederem do mesmo modo, diz: devis dizer, se o Senhor quiser. Já no Antigo Testamento está escrito: se as vossas riquezas prosperam, não ponham nelas o coração. Salmos 62, versículo 10. Amados, quando o crente, o cristão, quando a gente deixa de expressar verdadeiramente que algo que venha a fazer o será, se Deus quiser, é porque estamos possuídos de autoconfiança. E isso, conforme vimos no nosso estudo de hoje, é maligno, não é de Deus. Ou somos ou não somos. Não há meio termo no mundo cristão. Não há meio termo no reino de Deus. Não tem jeitinho para isso ou para aquilo. Ou você é ou você não é, né? Isso sim é de Deus. Ou você diz sim, sim, ou você diz não, não. Não tem esse negócio de talvez, quem sabe. No reino de Deus nós devemos ter certeza, ter equilíbrio naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos falar. Amém? Glória a Deus por mais essa ministração. Como eu sempre falo para os irmãos, como os meus colegas também sempre falam, somos ministrados, né? Nós ministramos, mas nós somos ministrados também. E a palavra do Senhor se renova dia após dia. E é realmente uma bênção, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus por poder estar aqui ministrando, falando ao coração, né, de cada irmão, de cada irmã que está aí conectado conosco, aos que vão assistir numa próxima oportunidade, que o Senhor esteja realmente falando e tratando aos nossos corações, dia após dia, que a vontade do Senhor seja plena, boa, né, porque ela é perfeita e ela é agradável, sempre, né, em todas as circunstâncias. Bom, queridos, daqui a pouquinho, às 10 horas, não se esqueçam de colocar os pequenos, ligar a televisão, o notebook, né, o celular e colocar na EBD dos pequenos, com uma lição que certamente falará o coração deles, ministrará o coraçãozinho deles. Então, fique ligadinho, entra lá no canal Geração Escolhida, no YouTube também, dentro da IBNC, e certamente o Senhor vai falar com eles e vai falar com os irmãos também que estarão acompanhando a criançada aí na ministração da Escola Bíblica Infantil. Vamos orar agradecendo a Deus por essa lição, queridos? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço, Pai, por mais essa ministração,
que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigado, porque a tua palavra, ela se renova a cada dia. Te agradecemos, Pai amado, pela tua presença, Pai, nessa ministração. Pedimos a ti um domingo abençoado, cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela companhia. Continue conosco, logo mais às 10 horas. Então, a IBD dos Pequeninos, e às 10h30, o nosso culto da manhã. Deus abençoe e fique com Deus.